Vamos falar agora do Eduardo Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras é uma medida injusta e desesperada. Na publicação feita nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirma que, abre aspas, nada mudou, fecha aspas, desde que a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a Justiça a apreender o seu passaporte. A decisão de Moraes de abrir o inquérito tem assustado a oposição. Uma fonte do repórter Bruno Pinheiro informou que no grupo de WhatsApp da oposição têm sido discutidas medidas para enfrentar a nova decisão. Eu vou começar com o Felipe Monteiro. Sobre o que você quer que eu fale? Felipe Monteiro, eu quero ouvir você pelo seguinte. A minha pergunta é uma pergunta simples, não é casca de banana. Eu quero saber o seguinte. Ao abrir uma investigação contra Eduardo Bolsonaro por sua atuação nos Estados Unidos, especialmente junto a autoridades do governo norte-americano, não estaria a Procuradoria-Geral da República dando o combustível necessário para que Eduardo Bolsonaro apareça como perseguido político e, consequentemente, ganhe ainda mais força as sanções que vão ser aplicadas? Não foi uma ação de jogar fogo, apagar incêndio com gasolina, isso que eu quis dizer? Acredito que sim, Capeta. Acredito que, infelizmente, a narrativa de parte da esquerda e do governo e da justiça, né, até porque o STF está preocupado com a possível eventual condenação do Alexandre de Moraes naquela lei Magnitsky, né, dos Estados Unidos, né, que possa abarcar, inclusive, membros do STF. Esse medo, esse receio que o STF tem e colocar a culpa 100% no Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, só reforça a narrativa de perseguição política. O Eduardo Bolsonaro está fazendo política, está indo para os Estados Unidos, está utilizando os fóruns públicos, né, dos Estados Unidos, está se articulando, né, com os políticos dos Estados Unidos e está colocando a sua posição em relação ao Brasil, não é? Então, política se combate com política, que o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, por meio da diplomacia, faça também a política exterior, que manda o diplomata para lá, para os Estados Unidos, para tentar defender o ponto de vista contrário, não é? Então, na minha opinião, é um mimimi e é uma choradeira que, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República está caindo ao pedir para abrir o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Está fazendo nada demais, E o que é pior ainda, Capês, quem cai a relatoria do inquérito? Com o Alexandre de Moraes, não é? A pessoa que está sendo, que pode ser prejudicada caso a sanção seja aplicada, vai definir e decidir se o Eduardo Bolsonaro está, de fato, né, cometendo um crime contra o processo no Brasil. Então você vê que isso só reforça a narrativa de ilegalidade. E é bom lembrar que no passado o Lula e outros membros da situação agora do governo foram para todos os fóruns políticos falar que estava sendo injustiçado no Brasil também. Inclusive pediu condenação do Moro no Tribunal Penal Internacional naquela época. Ou seja, isso também seria crime, né? Teria que abrir um inquérito naquele momento contra o Lula e contra a oposição naquele momento, que o Lula e o PT eram oposição naquele momento, por ter impedido e ter ido contra o governo brasileiro, a justiça do Brasil. Então, na minha opinião, é completamente absurdo esse posicionamento da PGR, sim. Agora, João Belucci, essa lei Magnitsky que está se falando tanto, é um advogado tributarista russo chamado Sergei Magnitsky. Esse cara fez uma denúncia de que houve um grande roubo envolvendo agentes do governo. Ele foi preso, ficou 358 dias preso e morreu na prisão, 7 dias antes de ser libertado. E ali com suspeita de agressão física. Então, ali é uma lei que pune violação a direitos humanos. A morte dele ocorreu em 2009 e essa lei de 2012 foi aprovada no governo do Barack Obama. De lá para cá, mais de 90 autoridades já foram punidas, inclusive o promotor Karim Khan, que é o promotor lá do Tribunal Penal Internacional.
Qual seria a relação aí da atuação do Eduardo Bolsonaro com o atentado à soberania do país que justificaria este inquérito? Que era a sua visão? Nenhuma relação. Isso não só fortalece a versão do Eduardo Bolsonaro, como a confirma, na verdade. A abertura de um inquérito para investigar um parlamentar que denuncia no exterior que está sendo vítima de arbitrariedades. Aí o Supremo Tribunal Federal e a PGR, para combatê-lo, abrem um inquérito para confirmar que ele realmente está sendo perseguido. Então, veja, eles confirmaram o que o Eduardo tem mencionado. Pode-se questionar a atuação do Eduardo, do Bolsonaro, enfim, mas uma coisa que existia antes no Brasil, espero que ainda exista, que é a legislação brasileira. É bastante emendada, cada hora muda, a interpretação é bastante elástica, né? Hora vai para cá, hora vai para lá, mas assim, ainda tem um ordenamento mínimo aqui. Então, na minha visão, isso foi confirmado. E como o Felipe Monteiro colocou, o PT já fez isso diversas vezes. Salvo o melhor juízo, chegou até a obter, num dos escaninhos, alguma daquelas salas da ONU, que uma decisão, né, que não tem efeito prático, mas falando que o Lula era perseguido, enfim, é possível nos fóruns internacionais se discutir, para isso que eles existem. Se não, sequer existiriam. E como foi colocada a relatoria do Moraes, que em tese está envolvido, ele já está impedido de saída, de largada, mas o impedimento de juízes não existe mais para o Supremo Tribunal Federal. Podem julgar absolutamente tudo, ninguém se declara impedido de nada. Pode ser vítima, delegado, promotor, então fica bastante confuso respeitar a legislação brasileira e entender. E para o jurista, né, padrão, né, que a gente, né, fez faculdade de Direito, enfim, estudamos a legislação, para defender toda essa situação, você tem que esquecer tudo que você aprendeu na faculdade para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, você tem que esquecer o que você aprendeu e falar, não, agora pode, porque é democracia, isso e aquilo. Não há atentado a alguma soberania, até porque se houver as punições, caso elas ocorram, será no âmbito dos Estados Unidos, não é no Brasil, não é na soberania brasileira. Diz respeito a empresas americanas, que eles teriam contas, enfim, cartão de crédito, ativos, ou nos Estados Unidos. Proibir que se entre nos Estados Unidos e se repercutiria para familiares, escritórios de advocacia que também atuaram nesse sentido. Não diz respeito de forma alguma à soberania nacional. Priscila Silveira, você, como uma brilhante professora de direito, sabe que tem o princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, o juiz ele é inerte. Por que ele é inerte? Ele não toma iniciativa. Quem toma iniciativa é parte. O juiz está lá em cima, soberano, ele vê as partes debaterem e aí, então, ele acaba decidindo, aplicando supostamente a vontade da lei, ali é o caso concreto. Nessa briga, já não tem como esconder mais, nessa guerra do STF contra o bolsonarismo, não pode-se dizer que o Supremo precisa tomar cuidado para não sair da sua posição de juiz que olha os fatos para tomar a decisão e passar a ser uma parte que está em guerra, num cabo de força, com o bolsonarismo e dessa forma tomando parte, inclusive, numa linha político-ideológica. Como é que se faz para preservar, no meio dessa loucura que se transformou o país, nessa guerra bolsonarismo e anti-bolsonarismo? Capês, é complicado a gente falar, porque as garantias constitucionais, elas não servem ao José e só ao João, elas servem a todas as pessoas, né? E a gente já falou muito aqui no programa com relação a questionamentos que se deparam com relação a impedimentos, né? Estarem aí envoltos ao que vai se exercer a judicatura, ou seja, o exercício, né, do julgamento. Porém, aqui tem um problema que esbarra na possibilidade, por mais que a gente tenha que nenhum processo pode iniciar, por exemplo, de ofício, né, que você citou aqui, pelo magistrado, como a titularidade dos crimes que se imputa, eventualmente aí ao Eduardo, são de titularidade do Estado, o juiz poderia pedir a instauração, né, do inquérito. PGR, né? Isso. Então, nesse ponto, nós não temos, né, eu acho que até é possível mesmo que ele faça isso e posteriormente julgue sem que haja uma violação da imparcialidade neste ponto. Agora, o que me chama atenção, né, é querer brecar um direito legítimo das pessoas reverterem eventuais decisões que são proferidas por qualquer tribunal e não exclusivamente ao STF, né? A apuração pedida aí diz respeito às falas tidas pelo Eduardo Bolsonaro, em especial nas redes sociais, né? Pedindo ou pleiteando sanções internacionais para os ministros. Eu não vejo isso de forma escondida, né? Ele não fez nada incitando, pelo menos até onde eu vi, tá? Eu não sei, eu não conheço os autos, mas o ministro pediu, né, a apuração e depois, posteriormente, ofereceu-se a denúncia, que é a petição inicial, né, para poder buscar a condenação dele, porque ele teria tido um tom intimidatório
e teria tido motivação para retalhar, embaraçar o andamento das investigações. Eu ali, em momento algum, eu não sei o que é tratado, né, entre as quatro paredes ali na busca dele nos Estados Unidos, mas eu não visualizei violência, eu não percebi, de alguma forma, um tom de grave ameaça, que inclusive são precisos, é necessário que tenha esse tom intimidatório comprovado para a gente falar numa coação no curso do processo, que é o que se imputa a ele, Capês. Então, não vi ali, eu entendo como legítimo, tá? Até então, não sei, eu não conheço os autos, não conheço as provas, um direito legítimo de tentar reverter decisões, como aqui bem colocou o PP, o Lula, salvo o melhor juízo, procurou a ONU para poder tentar reverter decisões que seriam ali, né, ilegais ou que ele não teria concordado, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal é o último poder para poder a gente exercer algum tipo de inconformismo a respeito das decisões. Agora, se ele foi lá pedir sanção internacional, ameaçando, né, tá falando, olha, nós vamos bater, nós vamos causar um alvoroço com relação a essa sanção, aí sim ele teria que eventualmente ser processado. Mas eu, Priscila, não foi o que visualizei. Eu não posso falar, ele fez a coação no curso do processo, ele está a favor da abolição do Estado Democrático de Direito. Eu acho que ali, até então, ele foi buscar um direito legítimo de reversão de uma decisão judicial, porque a gente não tem um duplo grau de jurisdição. O que é isso? Toda vez que uma pessoa é julgada, ela tem o direito de refazer, para falar bem, né, assim, simplório para a nossa audiência, não com juridiquês, como você bem coloca. Se eu estou inconformado com uma decisão, eu posso ir a outros, né, pessoas para poder desfazer essa decisão. Agora, as pessoas que são julgadas junto ao Supremo Tribunal Federal, elas não têm o exercício, né, dessa possibilidade. Aí tem que fazer como? Se valer de outros mecanismos, como é o caso aí, eventualmente, de sanção internacional, como foi, inclusive, gente, sem paixão, como fez também o atual governo. Então, eu vejo como um direito legítimo até então, Capês. Muito bem colocado pela doutora professora Priscila Silveira. Agora, o Rodolfo Marins, um negócio que eu não estou entendendo. Pois não, Capês. O Eduardo Bolsonaro está licenciado do seu mandato de deputado federal. Sim. Então, nesse momento, ele não está deputado federal. Pergunta, ele tem foro privilegiado? Ele é um qualquer do povo. Ok. Muito bem. Bom, se tem foro privilegiado ou não, aí caímos numa discussão jurídica. Não é esse o ponto que eu quero enfocar, mas você pode abordar isso também. Ok. Ele está como um qualquer do povo, um particular praticamente, um deputado licenciado. Um brasileiro num país estrangeiro. Uhum. Um brasileiro, país em desenvolvimento, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo que domina todo o planeta. Perfeito. Quando o PGR atribui, o Procurador-Geral da República, atribui ao Eduardo Bolsonaro o poder de intimidar o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, nesse momento ele não catapultou o Eduardo Bolsonaro a um status que talvez ele não tivesse, ou seja, Eduardo Bolsonaro passou a ter um poder enorme que talvez ele não tivesse. É o poder reconhecido pelas próprias autoridades que determinaram a investigação, que é um poder de intimidar, que é um poder de influenciar a Casa Branca. Não pode ser dar um efeito contrário, em vez de intimidar, fortalecer a posição do Eduardo Bolsonaro? Com certeza, Capês. Existe um ditado que fala assim, falem bem e falem mal, mas falem de mim. Por quê? Porque isso acaba fortalecendo. É a mesma coisa que você ter um hater, por exemplo, Capês. O hater é o seu principal fã, porque ele está todos os dias te hateando. Ele te assiste, ele te acompanha, ele sabe o que você faz, ele faz você crescer em audiência. É a mesma coisa que a Procuradoria-Geral da República está fazendo agora com o Eduardo Bolsonaro. Ele está lá, licenciado nos Estados Unidos, e está sendo colocado agora em evidência por conta de uma fala do Marco Rubio, deixamos claro isso, que é o secretário do Estado americano, que disse algo sobre o então ministro Alexandre de Moraes, que, entre aspas, aqui no que ele falou, né, tem grandes possibilidades, e aí a gente fecha aspas aqui na fala do Marco Rubio, e eles entendem que agora o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, tem uma força muito maior de articulação com essas pessoas dos Estados Unidos para que haja uma punição severa ao ministro Alexandre de Moraes, o que, no meu entendimento, não faz sentido nenhum. Mas, quanto mais se fala do Eduardo Bolsonaro, mais ele vai crescendo e mais ele vai ficando em evidência. Um cidadão que agora está licenciado, buscando, ele fez até uma vaquinha, né? É vaquinha, Belucci, que ele fez, né?
salvo engano, fez alguma coisa em relação a isso nos Estados Unidos recentemente, salvo engano. Ou seja, está vivendo a sua vida comum lá nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil estamos noticiando ele por quê? Porque a PGR agora enquadra o STF para que haja agora uma discussão. E quais são os próximos passos disso? Vão ouvir agora as testemunhas, vai ter o próximo passo jurídico de que houve agora uma abertura de inquérito, né? Agora houve ou não houve um crime, ele está ou não está cometendo, ele está ou não está atrapalhando. Lembrando que são 3 o que está sendo imputado a ele: a coação no curso do processo, embaraço à investigação que envolva a organização criminosa e o mais famoso de todos, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por isso que talvez a justiça não fique inerte, por isso que precisa agora talvez dos juízes fazendo isso. Ou seja, está sim em evidência uma pessoa que está quieta lá nos Estados Unidos, fazendo as suas movimentações políticas. Mas, o Felipe Monteiro, eu quero que você, na esteira que falou o Rodolfo, a Priscila, a questão é a seguinte: o secretário de Defesa, Marco Rubio, foi senador pela Flórida, ele prestou um depoimento no Congresso americano e, respondendo a uma pergunta de um senador, disse que havia grandes possibilidades de ser aplicada a lei Magnitsky. Muito bem. No momento em que, logo após isso, abre-se um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, isso não vai exatamente ao encontro da narrativa dele? Vamos supor que seja uma narrativa, não vamos entrar no mérito. Ele vai dizer, eu sou um perseguido político. E eu estou aqui reclamando com vocês que estou sofrendo perseguição política. Por ele estar reclamando da perseguição política, ele agora recebe uma nova investigação. Isso não fortalece a narrativa de perseguição política? Então, eu estou dizendo o seguinte: a estratégia da PGR não está equivocada? Não, está equivocado total, Capês. Eu acho que não dá nem para a gente... eu não consigo entender, né, por que a PGR mobilizou o aparato estatal para provocar o STF na figura do Alexandre de Moraes, né, que é o relator dos inquéritos sobre atentados ao Estado Democrático de Direito, para abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, né? Não tem nenhuma lógica, como eu coloquei aqui anteriormente, né? E outra coisa, intimidação, né? Se o Alexandre de Moraes for, por exemplo, sancionado nos Estados Unidos, isso não impede que ele continue julgando o processo no Brasil da forma que ele quiser julgar. Com certeza. Da forma que ele quiser julgar. Então, como assim intimidação? Né? Ele pode continuar julgando da forma que ele quiser julgar. Então, não tem lógica esse pleito da PGR. Claro, né, assim, é bom deixar claro. Dito isso tudo aqui, né, até para as pessoas acharem que eu não sou a favor, né, de aplicar a lei Magnitsky no caso do Alexandre de Moraes. Eu acho que é uma bizarrice também, né? A lei Magnitsky foi utilizada nos Estados Unidos, foi criada no governo Obama exatamente para sancionar aquelas pessoas que atentam contra os direitos humanos, né, de forma geral. Então, você colocar que o que Alexandre de Moraes está fazendo ao julgar o caso é atentar contra os direitos humanos, né, eu acho que é uma interpretação muito ampla, né, para abarcar o Alexandre de Moraes e o STF nessa questão da lei Magnitsky, né? E, na minha opinião, sim, né, seria um atentado caso os Estados Unidos, não Eduardo Bolsonaro, caso os Estados Unidos, né, vão adiante no intuito de sancionar o Alexandre de Moraes, na minha opinião, sim, é uma questão de não observar a soberania nacional no Brasil. Pois é, mas o João Belucci, aqui, no momento, claro que o Felipe Monteiro tem liberdade de opinar, nós não estamos discutindo o cabimento da lei Magnitsky ou não. Nós estamos discutindo o licenciamento, a licenciatura do Eduardo Bolsonaro para ir até os Estados Unidos se declarar como perseguido político e dizer que aqui existe perseguição política. Não estou dizendo se tem perseguição ou não tem, não quero entrar nesse detalhe. O ponto de vista que eu estou levantando é o seguinte: esta ação agora não fortalece a narrativa dele de perseguição política? Sim. E nesse ponto, não há um equívoco nesta estratégia desse cabo de guerra entre Procuradoria-Geral da República e Eduardo Bolsonaro? Não só fortalece, como confirma, na verdade. O que a gente tem que observar é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele não vai pegar tweets do Eduardo Bolsonaro, do Jair, e falar, tem realmente decisões arbitrárias, eu vou atuar. Não, está fazendo um estudo bastante amplo, por isso que esse assunto já vem sendo tratado há meses, por isso que ainda não aconteceu nada, porque há todo um estudo sobre o tema e também o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos, isso é importante dizer também. Fortalece a narrativa e, na minha visão, está correto, não é narrativa, é fato isso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. Espero que ele faça um aditamento, né, junte também esse novo inquérito nesse todo o cabedal de documentos para confirmar de vez que há uma perseguição, até por isso que ele está no exterior.
É um direito dele estar lá, se licenciar sem remuneração, importante lembrar também. E quanto à relação à aplicação dessa lei americana, na questão dos direitos humanos, não só eu, como diversos, centenas, quiçá milhares de juristas defendem que houve e há abusos aos direitos humanos nesses casos. Você tem diversas pessoas presas, diversas dessas pessoas que tiveram a saída autorizada com tornozeleira, coisa que mal se aplica a traficantes, homicidas, enfim, essas pessoas tiveram seus direitos negados, audiência de custódia de batelada, enfim, é um cabedal de irregularidades que foi acontecendo que fere, sim, os direitos humanos dessas pessoas e que, na minha visão, são presos políticos hoje no Brasil. Subjetivo. Foi, Felipe? Sim, mas não, assim, a aplicação da lei Magnitsky, na minha opinião, tem que ser algo assim gritante, algo que você vê que violou os direitos humanos, né? O caso da posição do Alexandre de Moraes do STF, tem pessoas que acham que foi correto e tem pessoas que acham que foi errado. Não é tão gritante você falar assim, poxa, está tendo violação de direitos humanos aí. Então não dá para aplicar a lei Magnitsky no caso da decisão do STF e, na minha opinião, se aplicar, está sim violando a soberania nacional. Muito bem. Essas são, por isso que aqui é linha de frente, há posições divergentes. Agora, Priscila Silveira, o deputado licenciado, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, ele não perde o mandato, ele está só licenciado. Como o foro privilegiado diz respeito ao mandato e não ao exercício, ao seu exercício, enquanto o mandato não foi interrompido, ele conserva o direito ao foro privilegiado. E ao conservar o direito ao foro privilegiado, ele conserva as outras garantias constitucionais. Só pode ser preso em flagrante delito, por crime inafiançável, e caso ele venha a ser denunciado e a denúncia recebida, a Câmara dos Deputados pode suspender a tramitação do processo. Você vê aí um caminho em que pode haver um novo choque entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal? Claro, sim, vejo. A gente tem acompanhado esse embate entre o poder, né, legislativo aí, e o judiciário, Capês, uma queda de braços. O problema aqui, sabe, que a gente precisa falar para a nossa audiência é que, enquanto a gente permite que ilegalidades aconteçam, seja do lado A ou do lado B, a gente permite que ela aconteça desde que não esteja com proximidade conosco. Então, eu acho que a ilegalidade, se é que ela existe, né, ela deve ser de fato combatida. Agora, ele tem prerrogativa de função e acho, Capês, que ele está em pleno exercício do seu direito de ter aí a sua licença. Então, quanto à licença, não há que se questionar, né? Ele está, inclusive, com licença não remunerada. O Rodolfo perguntou aqui sobre a vaquinha. Quem fez a vaquinha foi o pai dele, porque ele que estaria ali, né, encampando valorações para que ele se mantenha lá, porque não tem dinheiro, né? Ele não tem dinheiro, então ele teria... o Bolsonaro pediu essa vaquinha que o dinheiro dele estaria acabando. Agora, a prerrogativa de foro, Capês, cada hora o STF também muda, né? Então, atualmente... Então, como a gente vai falar aqui? Nós vamos falar assim, atualmente, né? A gente tem... O PP vai me interromper, mas eu já te dou a palavra, viu, PP? Só para dizer... Você percebeu que ele interrompe todo mundo e quando interrompe ele fica nervoso? Não, pode terminar, Priscila. Sim, só para dizer que, né, como é prerrogativa de foro, atualmente essa diretriz que você colocou, Capês, é importante também a gente dizer que ele não pode renunciar à prerrogativa de foro, né? É um direito constitucionalmente dado nesse caso e o STF faz a interpretação que recentemente, né, sofreu uma diferença daquilo que anteriormente ele tinha. Então, ele vai ter esse problema agora. Eu não posso afirmar, como vocês aqui colocaram, que é uma perseguição, né? Então, isso aí eu já não posso afirmar. Ele está sendo perseguido. Mas a gente vê... todo momento, tudo que é falado por essas pessoas da família Bolsonaro tendem a ter uma direta e imediata, né, busca numa instauração do inquérito. Então, ele não pode escrever nada que daí já pede para apurar, já sente tom intimidatório. E aí a gente breca, e eu fico muito preocupada quando breca outros direitos, que é, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, nunca ninguém vai poder ser, de alguma forma, falar, a gente não vai poder questionar nunca o trabalho de determinado órgão. Então, fica aqui uma reflexão para a gente fazer, que eu acho que é importante. Não estou dizendo que a gente tem que atentar contra nada, porque a gente vive num Estado democrático de direito. Mas se a gente proibir de falar e de fazer uma crítica a determinadas pessoas, então a gente está diante de uma propensa ida para a censura, Capês. O PP, você quer falar, por favor? Brevemente, assim, o processo contra o Estado Democrático de Direito está com o Alexandre de Moraes, está no STF. Sim. Então, mesmo que o Eduardo Bolsonaro não tivesse...
prerrogativa de foro privilegiado, o inquérito ia cair exatamente no STF. Sim, por conexão. Então, ou seja, não é porque essa discussão de que ele está licenciado e tiraria a competência do STF, mas uma discussão que não cabe nesse caso específico aí. Sim, mas é só para complementar, eu não falei em sentido contrário, né? Como tem os crimes conexos, a eles conexos, então, nem só por conexão, mas como ele já fala, ele já se manifestou, ele teria que se manifestar por prevenção, né? Então, o termo correto é por prevenção. Quando ele já analisa inicialmente, ele acaba por analisar todos aqueles fatos que estejam correlatos ao inicialmente colocado. Certo. E o que tem errado nisso? Vamos seguir. Agora, o João Belucci, eu queria ouvir o João Belucci o seguinte ponto. Em 2016, se não me engano, foi lá para julho de 2016, o então, à época, ex-presidente Lula, 2016, ingressa com uma petição no Comitê de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o Sérgio Moro era um juiz parcial e que ficava prendendo pessoas para forçar a delação e que só soltava depois que elas delatavam e que não existe prisão para delatar. Ou seja, que ele coagia como juiz testemunhas ou investigados a delatarem e que estava perseguindo o presidente Lula e que não tinha imparcialidade para este julgamento. Esta ação não foi vista à época como uma intimidação ao Poder Judiciário. Não poderia aqui a defesa do Eduardo Bolsonaro alegar isso como jurisprudência? Dizer, por que lá não se entendeu como um direito legítimo de buscar um protesto por violação de direitos humanos na visão de quem está sofrendo, ou que acha que está sofrendo? Por que fazer agora uma visão diferente do que foi feito naquele momento? Tá bastante correta a colocação, que apesar de que a defesa vai usar isso nesse sentido, de que houve, não foi só o Lula, diversos grupos ligados à esquerda, que há essa grande articulação da esquerda mundial. Então, lá na ONU, que é dominada por essa mentalidade, ele obteve lá em algum departamento da ONU até uma decisão. Ele chegou a obter o Lula, se não me engano, na época, falando que ele realmente tinha traços de uma perseguição política. Como a gente já falou diversas vezes ao longo de anos, a Lava Jato teve bastante equívocos, teve vários equívocos que não se justificaria anular o todo da operação, soltar todo mundo, devolver as multas, isso jamais. Mas assim, que houve equívocos, houve, e com a força desses grandes juristas à época que apontavam cada vírgula de legalidade e que hoje corroboram as ilegalidades, a Lava Jato acabou sendo inteiramente derrubada. Então, fortalece-se o Eduardo Bolsonaro, fortalece-se o Jair Bolsonaro também, que lembrando que o Jair Bolsonaro se encontra inelegível porque se reuniu muito perigosamente com os embaixadores. Assim, talvez tenha sido o ato mais perigoso da história do Brasil, que tornou o último presidente inelegível por uma decisão da Justiça Eleitoral, que também é uma outra coisa a brasileira, né? Uma justiça eleitoral que se intromete em tudo, até em Polícia Federal, se intromete se é candidato ou não, que era só para dar instruções gerais sobre a eleição, não ficar palpitando e decidindo sobre tudo. Agora, vamos ver qual vai ser o cenário, porque assim, a PGR fez tudo o que o Eduardo queria, na verdade. Abriu um inquérito, ele vai pegar esse inquérito, os advogados dele vão juntar naquele monte de informações que apresentou lá para o Departamento de Estado americano e falar, tem mais ainda, sabe tudo aquilo que você já achou absurdo? Agora tem mais. Eles confirmaram que deram carimbo, realmente eu estou sendo perseguido.